E aí o que acontece? Quando os juros sobem e a renda fixa está rendendo cada vez mais, o preço das ações ele é muito impactado. E quem mais é impactado? Quem tem mais risco. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E agora a gente vai falar de um assunto que tá sempre em pauta. O pessoal tava com receio, mas será que retornou? Será que é o momento de voltar? Tirar aquela teia de aranha do home broker e voltar a comprar ações, Felipe? É a hora da bolsa! Você já deve estar vendo as chamadinhas aí, né, Luiz? Ah, não, porque agora o Ibov vai voltar para 150 mil pontos, vai voltar para 200 mil pontos, os lendários 200 mil pontos desde 2009, sei lá quando foi dito isso, que até hoje não bateu e... Enfim, até vai aparecer um monte de anúncio de projeções curso. De, né? Isso, curso pra caramba, e é isso aí, é bolsa, e esqueça a renda fixa. Bem-vindos de novo a 2020, né? Sei lá, segunda metade de 2020. É isso? Então, tem uma questão que é importante, que às vezes as pessoas... gostam de olhar isso, as ações, é muito sexy, né, cara, preço, tal, mas o negócio ele é indo pro mundo real, né, vamos entender, tem um investidor, seja institucional, seja pessoa física, eu tenho dinheiro, se eu tenho um juro mais alto, é mais difícil eu querer correr risco, né? Sim. Quando o juro começa a cair, é natural que a pessoa, cara, cadê aquele meu 1% meio que garantido aqui? Começa a entrar em risco, Cara, será que eu vou desse 1%, se eu segurar aqui no meu pós-fixado, daqui a pouco eu vou estar ganhando 0,5%? Uhum. Então eu tenho que correr risco para tentar dar continuidade. Então, ou seja, né, o parâmetro de juro, né, ele é um indicador importante para a gente saber a sensibilidade. Sim. E o apelo, né, que o investidor tem ou não de comprar risco ou não, né, no portfólio. Uhum. E o que a gente tem visto, e tem conexão com o episódio anterior, né, que a gente fala qual que é a diferença de juro para Selic, que são... É importante saber que são coisas distintas ali na precificação do mercado, né? Se você é um ouvinte assíduo aqui do Retorno Cast, você já tá na ponta da língua. Isso é moleza para você já. Exatamente. Mas o ponto é, quando a gente olha a curva futura de juro, é um indicador importante para a gente saber como que o mercado já está reprecificando as coisas. Se alguém pegar... por exemplo, um contrato, um crédito, uma empresa, ela não pega um contrato de crédito a 13,75, que é a Selic, ela vai pegar um contrato, uma linha de crédito baseada na curva que se enxerga para o vencimento daquele contrato de crédito, aquele empréstimo que ela vai pegar, né? Se for DI 25, por exemplo, a gente está até com uma postagem do Fernando Ferreira, que ele é o estrategista-chefe ali da XP, né? E ele fala, olha, DI 25 já está abaixo de 10%, né? Ou seja, a gente volta para a Selic de um juro já em janeiro de 25. Aposta do mercado de hoje. Hoje, não necessariamente, não sei quando foi o post, mas dessa semana, vamos colocar assim, né? Semana de... Hoje é dia 9? Não, hoje é dia 7, né? 7 de junho de 2023, o mercado está apostando que em janeiro de 2025 a gente já volta para a Selic de 9%. Exatamente. Então, esse contexto movimenta o mercado e aí a gente vê esses upsides de alta, né? E daí o pessoal fazendo umas previsões meio mirabolantes. Uhum. Mas esse contexto deixa os investidores mais confortável para acessar, né, Felipe? Risco, né? O nosso papel aqui tá sempre lembrando vocês, né? Diversifiquem, façam uma alocação, não fiquem entrando nos modismos. Mas também trazer informações que a gente sabe que vocês vêm perguntar, mas e aí? Agora é a hora da bolsa? Então já que vocês querem saber, e aí se é a hora da bolsa? A gente trouxe aí, vai fazer alguns comentários, claro, mas a gente também vai trazer aqui alguns números interessantes dessa postagem, inclusive do Fernando Ferreira aí, dar os créditos para ele, né? Mas com algumas outras pitadinhas aí das nossas opiniões, né? E de novo, eu reforçar para quem não ouvir esse episódio, não é o imediatamente anterior, é acho que do começo de abril que a gente soltou. E, bom, estamos em junho, tá? E lá no começo de abril a gente falou, olha,
a curva de juros bateu provavelmente o teto. Na verdade, tinha batido um pouquinho antes, foi em março, tá? Mas assim, algumas semaninhas antes. E provavelmente a gente vai ter agora um fechamento da curva de juros, tá? Então o que significa? Que os juros iam começar a cair. E não só os juros, né, a curva de juros geral, mas também o spread de juros dos títulos privados, né, debêntures e tudo mais. E assim, mais um acerto que a gente fez. Eu acho que a gente tá indo bem nesse negócio aí. Check, exato. né? Mas a gente tinha falado lá, olha, quem quiser comprar renda fixa, aproveita o momento e tal. Títulos públicos, naquela época tava lá, ainda se achavam uns IPCA mais 6, eu acho que hoje já não tem mais, né, Luiz? Já tá uns IPCA... o bem que longo acontece, talvez tenha, né? Exatamente, um mais longo, porque nesse meio do caminho a gente teve um pequeno estresse no mercado de crédito privado, com o problema da Americanas, o problema da Light, né? E isso aumentou um pouco o spread, mas isso aí vem se alinhando também, vem fechando um pouquinho. Então, ainda encontra alguns mais longos ali, acima de IPCA mais 6, mas a gente já percebe, se você pegar título público, já não tem mais o título público de IPCA mais 6, não. Perfeito. E aí já fica difícil, no título público já tá difícil de achar aquela taxa bonitona que estava em abril, mas ainda tem taxa boa. E a mesma coisa está acontecendo com o crédito privado. Então você achava aí títulos ali isentos de R, né, CRI, CRA e tal, pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8 e às vezes uma empresa AAA, né, que são aquelas mais seguras e tal, os credores, né, os devedores mais confiáveis ali e tal. Então tá acabando essa oportunidade, então quem ainda quer alocar renda fixa, fica de olho aí. Se isso acontecer, o que a gente acabou de falar de a curva de juros tá fechando cada vez mais e tal, vai ficar cada vez pior o retorno desses títulos daqui para frente, tá? Mas por que a gente tá falando tanto de juros? O que isso tem a ver se a gente começou falando de ações, né? É que, faz aqui uma breve explicação, porque a gente já falou disso em outros episódios, mas uma das formas de você precificar quanto vale uma ação é você colocar uma taxa de desconto e trazer o valor presente daquele ativo. Então, basicamente assim, se um ativo eu acredito que ele vai valer 10 no futuro, eu tenho que colocar quanto que eu teria que colocar hoje para ele valer 10, né? Então, se eu colocasse nesse ativo para ele valer 10 lá no futuro, eu também tenho que comparar se eu colocasse numa renda fixa para ela valer 10 lá no futuro, né? E só vai valer a pena eu investir nesse ativo se eu colocar menos nele e ele valer 10 no futuro do que se eu colocasse numa renda fixa que eu teria que colocar mais para valer os mesmos 10. Em outras palavras, você está descontando esse ativo para valor presente, né? Eu acho que está ficando um pouco confuso, talvez. Mas a ideia é que você só vai investir nesse ativo que tem risco, né, se ele tiver um retorno melhor esperado do que a renda fixa. Ou seja, se o retorno da renda fixa sobe muito, você vai exigir um retorno cada vez maior de um ativo de risco, no caso, uma ação. E aí o que acontece quando os juros sobem e a renda fixa está rendendo cada vez mais? O preço das ações ele é muito impactado. E quem mais é impactado? Quem tem mais risco. Quem tem mais risco em ações? As small caps. E agora a gente está chegando no assunto que a gente quer falar, né, Luiz? Exatamente. E se você pega até a postagem aqui falando, né, as 20 maiores quedas de small caps. E uma comparação interessante, tem até a ver com o tema volatilidade, né? Os impactos que isso pode trazer ali para um portfólio. Por exemplo, algumas small caps aí subindo mais do que 50% esse ano. Cara, que porrada, hein? Que bom. Ótimo para quem entrou esse ano. Porque quem tá carregando e perdeu, por exemplo, 90%. Vamos pegar a Via Varejo aqui, por exemplo. Essa teve muita gente. Cara, perdeu 90%. Ela já tá... Quase 92, 91,9 tá aqui. Desde a queda, ela já subiu 37%, que não é para desconsiderar. Só que para ela recuperar o momento antes desse vale, ela precisaria de 800% de retorno. Ou seja, né? Realmente é a matemática andando, né, contra, né, esse investidor que tomou um loss ali, um prejuízo. Por isso que concentrar, muitas vezes, né, quem estava pujante numa Via Varejo ali, achando que ia dar certo, de repente aconteceu algo errado,
essa pessoa nunca mais recupera, talvez, o dinheiro, E né? não foi só investidor de varejo, não, viu? Tem um monte de gestor aí que se entubou de via não, varejo. Eu falo porque esse tava muito no dia a dia, inclusive gestores renomados ali postando. Exatamente. Entrou um monte de via varejo, tomou nabo, né? E, enfim, pegou bastante gente esse case. E o legal disso é bem isso que você está dizendo, né, Luiz? O pessoal hoje olha para o mercado e fala, pô, mas já subiu aí 40%, vamos arredondar aqui, né? A via varejo, então, pô, que pena, eu não comprei na mínima, perdi a oportunidade. Então, calma lá, né? Não é bem assim, né? Primeiro que a gente falou que a curva de juros está fechando, então, teoricamente, se tudo correr bem, o Brasil continuar mesmo com inflação sob controle e o PIB continuar surpreendendo, que né, são suposições um pouco otimistas, mas beleza, pode acontecer. Então, o juro tende a cair ainda mais e isso vai impactar ainda mais o preço das ações. E, de novo, é claro que o preço das ações não é só juro, né? Tem os fatores da própria empresa, né? Então, se a empresa está passando dificuldades, pode cair o juro que for, que não vai subir o preço dela. Mas, desconsiderando os outros fatores, né, que a gente está falando de juros aqui, é basicamente isso. Então, pode subir muito mais. E se a gente considerar que, na época que elas bateram o pico, era lá aquela época de juro louco de 2% no Brasil, juro real negativo, né? Provavelmente vai ser difícil elas baterem de novo esse pico só com queda de juros, né? O Brasil dificilmente vai voltar tão cedo para esses 2%, se é que vai voltar, né? Mas ainda assim, você tem um espaço muito grande, né? É bom eu também colocar um disclaimer aqui que subiu 40%, você falou que do ponto mais baixo até o ponto mais alto precisava de 800%, não é você pegar, então, 800 menos 40, então ainda tem 760, não é assim que faz a conta. Perfeito. Tem um monte de pegadinha nessa matemática, mas ainda tem espaço para a empresa se recuperar. Tem até um episódio que a gente fala sobre aquele percentual do CDI, né, e a pegadinha que tem a ver com esse tipo de cálculo, né? Também, exatamente. Então, a ideia é, sim, os ativos estão ainda bem subavaliados, né, subapreciados. Não só small caps a gente pega sempre como um case porque ele é o mais volátil, tem mais gritante, tem mais cases absurdos, então a gente pega aqui, também tem que olhar a qualidade da empresa, né? Mas tem empresa aqui que caiu, sei lá, quase 96%, pro topo ia dar 1.400 de alta, se ela voltasse pro topo em algum momento. Mas se ela caiu tanto, você já fica esperto que motivo também deve ter, né? Mas enfim, pega small caps, mas isso vale também para empresas de maior porte, né? Perfeito. E tem muitos analistas que gostam de olhar quanto que está aquele indicador, que é um dos múltiplos, não é o mais relevante, mas é o que o pessoal mais olha por ser simples, que é o preço-lucro, né? E, resumidamente, assim, quanto menor esse valor, teoricamente indica que as empresas estão mais baratas. Se está muito alto, significa que as empresas estão muito caras, né? O preço que você está pagando pela ação está muito alto. E você pega, o pessoal consegue fazer uma média, mais ou menos, de como que está esse indicador para todas as empresas do índice Bovespa. E aí eles falam, é o preço-lucro do Ibovespa, que é a média de todas as empresas. Você olha, ele está na mínima do século, né? Desde que começou esse século aqui novo, né? Esse milênio, no caso, até, né? O preço-lucro do Ibovespa nunca ficou tanto tempo tão baixo, né? Então teria um baita espaço ainda para as empresas subirem, porque elas estão subapreciadas, né? Então tem vários fatores dizendo, olha, tá um bom momento de entrar em renda variável. Continuando aquele negócio em física, né? CNTP. Condições naturais de temperatura e pressão. Exatamente. CNTP, condições naturais de temperatura. Se tudo se mantiver nesse contexto, né? Aí sim, é esperado sim um movimento interessante. Fato é, sempre que há um movimento como esse, é importante você não ir atrás dos ruídos, né? Isso aí tem que conversar com o tipo de estratégia que você montou. Se você montou aquela proporção de liquidez, é o momento de entrar, vai entrando aos poucos, pensando no longo prazo, porque aqui a gente não está falando para você ter um upside para você ganhar dinheiro esse ano. Existe uma tendência de queda de juros e isso beneficia quem está carregando títulos pré-fixados, seja ele híbrido, sejam eles híbridos, né? IPCA+, seja um pré-fixado puro, ou seja uma ação, que não deixa de ser melhor precificado em momentos de queda de juros. Mas sempre importante, com muita cautela, muita dose aí de realidade, né? Porque
aquilo que a gente enxerga é fácil a gente colocar no preço, né? O problema tá naquilo que a gente não enxerga, como aconteceu, a pandemia. A gente estava num momento até interessante lá em início ali de 2020, né? Passando, cara, o pico de fundos imobiliários, uma pujança assim no mercado, de repente vem a pandemia. Tudo. Cara, acabou. E quem que tava prevendo aquilo? Ninguém. Não. Quem acertou aquele momento não acertou pelo fator o problema da pandemia. É igual o cara da sinuca, né? Eu vou acertar aquele buraco da quina. Vai lá, bate e acerta o outro buraco. Mas foi quem acertou, aconteceu isso, né? E você tem, acho que, alguns momentos na história de alguma previsibilidade maior. Eu acho que depois do estouro das .com ali, teve né, e Torre Gêmeas e tudo mais ali, né? Teve um certo período de previsibilidade, até 2008, que também pegou um monte de gente de surpresa e tal, a maioria das pessoas, né? Mas ali, sei lá, vamos colocar de 2002 até 2007, teve um período assim muito tranquilo, tava tudo crescendo, tudo muito bem e tal. Era um momento simples de se investir, teoricamente, de ter uma previsibilidade maior, um mundo mais estável, né? Praticamente inexistência de guerras, com exceção dos Estados Unidos lá, dos problemas todos deles lá e tudo mais, mas era um mundo muito mais previsível. Estourou 2008, pegou todo mundo de surpresa, depois veio mais uma fase, também aí, fase aí, eu diria que dos unicórnios e tudo mais, também é uma fase relativamente previsível. De hoje pra frente, tá muito difícil. Tá muito difícil de prever, porque você tá tendo aí cada vez maior uma possibilidade de guerra entre as duas maiores potências mundiais atuais. Né? Desglobalização. Logística no mundo ficando mais caro. Agora vai vir uma disrupção absurda e talvez a maior já vista na história humana, que é da inteligência artificial, e vai pegar um monte de empresa desprevenida, um monte de talvez profissão vai deixar de existir e no espaço de tempo que nunca foi visto antes, né? Então tipo a gente tá gravando por inteligência artificial aqui, né? Na verdade a gente não existe. São dois avatares, o texto todo criado pelo ChatGPT, né? Exatamente. Mas assim, é o tipo de coisa que vai acontecer e não muito distante. Então, é muito imprevisível. Hoje em dia, ficar fazendo... Assim, market timing já foi um negócio que a gente nunca defendeu muito aqui na Mais Retorno, a gente sempre falou muito mais de alocação diversificada, né? De você pensar a longo prazo e tudo mais. Eu acho que hoje em dia não é nem uma boa recomendação de cautela e tudo mais. Eu acho que hoje em dia talvez é um dos únicos caminhos realmente seguros de se investir a longo prazo, porque fazer market timing, tentar adivinhar o que vai ser ano que vem, tá cada vez mais difícil. Assim, já era muito difícil, mas hoje em dia eu acho o mundo extremamente imprevisível. E falamos bastante de mundo, mas... A não ser que essas pessoas acompanhem o Retorno Cast, né? Aí o acerto melhora. Mas eu tô falando de mundo, mas até no Brasil, né? O Brasil também tende a passar por muitas mudanças ainda, né? Então, pelo bem e pelo mal, mas tem, né? Então, é difícil. O ideal é assim... Como a gente fala sempre, tem que alocar, tem que ter uma carteira balanceada. Se você não estava investindo em ações porque você estava com medo e não tinha nada de ações, mas você estava esperando o momento para fazer o balanceamento e ter um pouco de ações, agora é um bom momento. Perfeito. Né? Vamos colocar assim. Voltando, fala que não tem bom momento. Você tem que estar sempre investindo, mas se você não tinha e estava esperando... Talvez você entre com mais conforto agora, né? Vamos dizer assim. Porque o melhor momento é aquele lá que ninguém quer investir. Exatamente. Que pegou esse upside, inclusive, agora. Quem carregou, no pior momento, pegou esse upside de agora. E o pior momento é quando todo mundo tá querendo, é a euforia. Então, você não tá no pior. Né? Tá um momento relativamente bom. Quando começar a passar notícia no Jornal Nacional que a bolsa tá bom, as coisas estão boas, é a hora de começar a vender. É isso aí. Bacana. E se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com e não deixe de olhar o episódio anterior se você não ouviu, que a gente fala de curva de juros, vai ser complementar aí esse bate-papo de agora. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.